E nesta noite, o nosso amado pregador da noite, pastor Diogo, e as palmas louvam ao Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Já cumprimentou o irmão do lado aí, já deu um feliz ano novo para ele. Glória a Deus, aleluias. Mais um ano, mais um ciclo, mais um ano para passar aí rapidão. Um ano aí para a gente poder levantar altares, amém? Um ano aí para nós podermos estar alinhados com Ele. Às vezes nós focamos tanto nas habilidades que nós podemos ter para poder impressionar Deus, quando na verdade tudo que Ele quer é a nossa essência, tudo que Ele quer é que nós estejamos conectados de verdade com Ele. Porque às vezes você acha que você vai ser aprovado pela sua habilidade, e quando você olha para você, você não vê nenhuma habilidade que possa impressionar Deus, você acha que você está inapto para fazer aquilo a qual Deus te chamou. Quando na verdade você nem sabe ainda o que é, para que Deus te chamou. Então não é sobre, tudo não começa quando você aprende a fazer algo. Tudo começa quando você quer se encontrar e tem um desejo, tem uma sede por Ele, tem um anseio. Quando você sabe que não há mais nenhuma saída, e mesmo que houvesse uma saída, você mesmo assim você não queria que esta saída te levasse para longe de Deus. Deus não pode ser a nossa última opção. Poxa, está tudo ruim, está tudo quebrado, tudo fora do lugar, então eu tenho que me enxergar a Deus. Não, se você quer ser movido por Deus, você quer ser movimentado por Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar. É por isso que Jesus ele vem para poder simplificar o nosso caminho com Deus. Jesus ele vem, ele diz, olha, ninguém desceu ao céu, senão aquele que vai subir, ou seja, ele está falando dele próprio. Ele está dizendo que ele desceu, que ele conhece, ele está falando sobre como você tem um relacionamento com Deus. Ele veio para poder simplificar, ele veio para poder tirar as cortinas, ele veio para poder descortinar, ele veio para poder dizer sobre a realidade que é quando nós se achegamos a Deus e deixamos Ele falar o nosso coração. Só que nós queremos primeiro protocolar as coisas. Primeiro nós queremos entrar nos níveis a qual a religião ela nos promove. E não é sobre a religiosidade. E quando eu falo que não é sobre a religiosidade, eu não estou querendo dizer que você pode fazer de qualquer jeito. Quando eu digo que não é sobre a religiosidade para você não ser religioso, eu não estou dizendo que você não precisa congregar, eu não estou dizendo que você não precisa andar em retidão diante de Deus, andar em santidade e buscar ter com Ele um relacionamento de verdade. Porque às vezes as pessoas confundem a palavra religiosidade com fazer certo. Amém? Tem pessoas que é simpatizante de uma igreja cinza na nossa nação, bastante conhecida pelo jeito do povo se vestir. E a partir daquilo ele acha que é o mais próximo que ele vai chegar de Deus por causa de uma veste, por causa do tamanho de um cabelo. Quando na verdade tudo começa com um relacionamento de verdade. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, juntamente comigo, no livro de Salmos. Quero começar o ano falando sobre relacionamento com Deus. Aleluias, glória a Deus. Você tem que aprender a ir direto na fonte. Deus, Ele é a nossa fonte. Ele é o único que pode saciar a nossa sede de verdade. Ele é o único que pode matar a nossa fome de verdade. E tudo que nós precisamos é de lenha e sede. Amém? Quem achou Salmo 63 no meio da Bíblia? Glória a Deus, aleluias. Veio incendiários aqui nessa noite? Tem alguém com frio nessa noite? Não, né? Liga esse ventilador para nós, fazendo um grande favor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. A irmã Noemi está igual o pinguim aí na frente, toda cobertinha. Glória a Deus. Tá que bom. Aleluias. Salmos 63 a partir da estrofe 1.
Diz assim: ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, para mim embeber de todo o Teu poder e da Tua glória. Porquanto melhor é a própria vida, porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Talvez você não conseguiu orar se entregando de verdade nesses 4 dias que nós começamos o ano. Talvez você até orou por uma situação, por um alimento. Talvez você até orou por agradecimento de um livramento ou de uma notícia boa. Mas eu falo sobre você vir para um lugar onde você sabe que você está diante da presença dEle, e você se conectar de verdade. Você conseguir apalpar a densidade do caboide, que é a presença dEle. Você conseguir puxar para você e abraçar a imacência, a glória, a presença dEle para você. Isso você consegue não é porque você está dentro de uma igreja ou porque você está numa praia. Não, isso acontece quando você entende a sede e a fome que você tem. Tem pessoas que são movidas por dificuldades, e elas adoram a dificuldade, mas não conseguem adorar o Deus Todo-Poderoso. Então nessa noite eu não quero saber se você está de luto ou se você ganhou na Mega Sena. Eu quero que você consiga se conectar com Deus Todo-Poderoso, independente das circunstâncias. Feche seus olhos, você que pode. Coloque a mão no seu coração e ministre sobre ele. Ministra sobre o seu coração. Aleluias. Aqui está. O ambiente está favorável para isso. Meu Deus, nós queremos Te louvar. Queremos Te agradecer, Senhor. Queremos, meu Deus, pedir pelas Tuas misericórdias. Pedir pela Tua graça, Senhor. Pedir, Pai amado, que a orla do Teu manto, Senhor, passe sobre nossa fonte nesse momento. Nossa fonte nesse momento, Pai. E que o Senhor possa, Pai amado, nos preencher. Que o Senhor possa, Pai amado, sobremaneira, Pai amado, mostrar a Sua glória para nós, ó Pai. E que nós possamos sair daqui, Senhor, totalmente transbordando, Pai, da Tua glória, da Tua unção, Senhor. Para que não haja, Senhor, não haja espaço para as preocupações, para os medos, para as incredulidades, ó Pai. Mas nós queremos, ó Pai, ser teletransportados, ó Pai, para o centro da Tua vontade, Senhor. Que todo o reino das trevas bata em retirada agora, Senhor. Fala Tu ao nosso coração, Senhor. Temos sede e fome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? E senta glorificando o Senhor. Por favor, batalha juntamente conosco aí nesse momento. Fique em espírito de oração aí. Mas vai direcionando a sua mente, aquilo que Deus for lançando sobre você. Uma pessoa me perguntou assim para mim, semana passada: pastor, como é que é preparado um sermão? Deus fala na hora, é uma pessoa que não tem, está começando agora. Eu falei, antigamente era assim. Antigamente eu montava um sermão e eu conseguia pregar. Só que quando você vai passando o tempo de intimidade, quem chega com mais fome no ambiente, esse leva a pregação. Quem está com mais fome na mensagem, quem está com mais fome dentro do ambiente, Deus pega e começa a direcionar a pregação. Então Ele muda tudo aquilo a qual nós começamos a fazer. Todo o esqueleto do esboço começa a ser perdido. Às vezes nós temos um assunto central, mas Deus, Ele vai direcionando a palavra dEle como flecha,
ao coração daquele que está sedento e com fome. Tem gente que fala assim: poxa, eu vou na igreja e parece que Deus não está mais falando comigo. É pelo nível de fome que você está chegando no ambiente. Quando você está com pouca fome, quando você chega no ambiente, às vezes só o cheiro já é suficiente para te satisfazer. Mas quando você chega com bastante fome, você belisca uma coisinha ali no louvor, você está lá, comendo, alimentando, mandando. Na hora do dízimo e oferta você está adorando. Na hora da oração pelas crianças você está adorando. Na hora da mensagem você nem está mais de garfo e faca. Você está com uma colher de pedreiro na mão, lascando tudo para dentro, comendo, se saciando, se lambuzando daquele jeito. Então é sobre o tamanho da sua fome. Davi aqui, ele estava no deserto de Judá quando ele escreve sobre esse texto. E quando ele vê aquele lugar seco, sem chuva, aquele lugar sem algum tipo de árvore, sem vida, o corpo começa a ter uma sede. Deserto é cerca de 40 graus durante o dia. Então o corpo dele todo começa a gritar por água. O corpo dele todo começa a ansiar. Eu imagino, agora passando imagens de água na cabeça dele, de cachoeiras, de fontes. E ele naquele momento começa a ansiar pela água. Como ele tem um coração poético, um coração de adorador, ele fala: meu Deus, a minha sede por você é igual o meu corpo tem sede pela água. É assim que eu te anseio. É assim que o meu espírito te chama. É assim que o meu espírito está gritando. E nós temos que ter essa fome, essa sede também. Davi, quando você vê o histórico de Davi, Davi é alguém totalmente desfavorável para a região, para o lugar a qual ele estava inserido. Davi, quando olhava para si próprio, ele não tinha nem o poder de poder entrar no templo. Pelo grau de como ele foi feito, de como ele foi produzido, de como ele chegou à terra, o canal a qual Deus usou. Mas tudo isso não impediu dele ter um espírito a qual estava interligado com Deus. Quando Deus olha para Israel, Deus ele queria ser o teocrata, ele queria ser o Senhor, ele queria ser o rei, ele queria guiar toda aquela nação. Mas a nação falou: eu não quero um Deus para poder guiar a minha vida e a minha nação. Eu quero como a nação vizinha tem. Nós queremos um rei palpável, nós queremos um rei de carne e osso. Nós queremos festejar com o nosso rei, frente a frente, tete a tete. Então Deus dá um padrão do jeito que ele queria, mas não era do jeito que ele desejava. Então cuidado com aquilo que você pede, porque se não for de acordo com a vontade de Deus, pode até ser realizado o seu desejo, mas para onde esse desejo vai te levar? Porque a nossa visão é humana, a nossa visão é limitada, os nossos desejos e anseios, ele vai mudando de acordo com as estações, mas Deus não. Pode passar céus e terra, pode passar anos, milhares de anos, a vontade de Deus ela permanece a mesma. Porque é aquele que sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Ele estabeleceu desse jeito e dessa maneira. Então quando você entende que você foi produzido por um Deus todo-poderoso, a qual existe propósito na sua vida, não é sobre o tamanho do sofrimento que você vai ter que enfrentar para você poder ser aquilo a qual Deus ele construiu, mas é sobre a disposição. Você pode simplesmente todos os dias ficar na sua cama e desejar você ser alguma coisa, desejar dar algum tipo de resposta e dizer que não tem recursos nem capacidade. Ou você pode fazer diferente. Todos os dias você pode acordar cedo e ter um devocional com Ele e pedir a Ele, clamar a Ele, pedir direcionamento, pedir para ser cheio, ler a Bíblia para você poder entender qual é a vontade dEle, qual é o querer dEle, e você começar a caminhar em direção ao propósito. Você começar a se mover em direção ao propósito, de forma verdadeira, de forma sincera. Davi, a Bíblia diz no capítulo 13 de 1 Samuel, que Deus ele procurava um homem segundo o coração dele. Então tinha que ser do jeito dele. Não era do jeito que Samuel queria, não era do jeito que Samuel pretendia, Saul pretendia, mas era do jeito de Deus. Você sabe como o coração de Deus bate por ti? Você sabe qual é o desejo, o que é que Ele anseia para você? Deus ele não procurava, eu gosto de falar isso, já falei isso muitas vezes em mensagem. Deus ele não procurava um rei para Israel.
ele procurava alguém que era apaixonado por ele. Ele procurava alguém que pudesse receber o Espírito dele. E até hoje Deus não está procurando um pastor, um apóstolo para a nação brasileira. Deus está procurando alguém que possa receber o Espírito dele. Ele está procurando alguém que esteja apaixonado por ele, não por causa de uma música, não por causa de uma estação, mas não importa se está virando o ano ou não, não importa quem está governando ou não, não importa, ele está sempre ali queimando na presença, ele está sempre ali com sede, com fome, com anseio, ele sempre quer estabelecer o reino de Deus. Davi, alguém totalmente rejeitado, ele estava por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas, mas ele levava no coração dele. Ele não era apenas um pastor de ovelha, ele era alguém zeloso com aquilo ao qual Deus tinha chamado um dia. Então todo dia, com o louvor que ele entregava a Deus, Deus era apaixonado por Davi. Às vezes eu olho assim e falo, cara, como esse Deus amava Davi demais. Como tem vezes que eu olho assim e falo, chega a dar um ciúme gospel, eu assim falo, caraca, esse Davi, ele era demais, cara. Mas a mente de Davi estava entranhada no coração de Deus. A mente de Davi, os pulmões de Davi respiravam Deus. Davi, ele estava o tempo todo encontrando, buscando uma maneira de agradar ao Senhor. Igreja, e agradar ao Senhor não depende de um instrumento, não depende de memorização de versículos. Você entende que isso está ao seu alcance? Você entende que agradar ao Senhor está ao seu alcance? Você já parou para poder pensar como você pode agradar o Senhor? Você já parou para poder pensar como você pode fazer algo para poder chamar a atenção de Deus? Chamar a atenção de Jesus. E você não chama a atenção de Jesus fazendo, você chama a atenção de Jesus renunciando. Às vezes nós achamos que é com habilidade, que é fazendo algo, que é montando algo, mas é com renúncia, é com entrega. É quando você renuncia, é quando você abre mão de coisas, desejos, de lugares, de ambiente, de pessoas, objetos, apenas para poder declarar, apenas para poder apresentar, apenas para poder entregar uma adoração limpa e pura para Ele. É muito simples, igreja. É você conseguir ser extraordinário naquilo que Deus ele te chamou, e conseguir entregar esse nível, conseguir ser levado, conseguir entrar nessa amplitude. E você vai olhando o histórico de Davi, alguém rejeitado pela família, alguém rejeitado por amigos, alguém que foi perseguido por Saul, alguém que foi perseguido por Aitofel, perseguido pelos filhos. Se você olhar o histórico dele, Davi tinha tudo para ser alguém derrotado. Davi tinha tudo para ser alguém que jamais o nome dele estaria escrito no livro da Bíblia, no livro da eternidade. Mas Deus gosta demais dos improváveis. É uma loucura. Às vezes você tem tudo para dar certo, mas você no fim vai dar errado. E às vezes você tem tudo para dar errado, mas no fim você vai dar certo. Porque não é sobre as suas probabilidades, é sobre Ele. O extraordinário de Davi é que a fonte dele era ir direto em Deus. Você já viu que às vezes as coisas parecem que vai clarear para você, parece que você vai avançar de um jeito, parece que você vai começar a decolar, e toda vez que você faz isso e planeja isso, você está querendo decolar de pessoas, você está querendo sumir de pessoas, você está querendo parar de depender de pessoas. Aí do nada, dá tudo errado de novo. É porque Deus te chamou para poder amar pessoas. Deus te chamou para você se reunir com pessoas. Deus chamou você para você dividir mesa com pessoas. E eu profetizo, tudo que você for fazer querendo ser independente das pessoas vai dar errado. Vai dar errado. Porque só tem um jeito de nós amarmos a Deus, é amando pessoas.
Davi tinha um amor pelaquela nação, é por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não era habilidade de tocar harpa, não era habilidade de entoar poetas, não era habilidade de fazer músicas, cânticos, não era porque ele orava bonito, é porque ele amava. É porque ele era livre das pessoas para poder amar elas. Quando eu sou escravo de uma ideologia, quando eu sou escravo de uma pessoa, eu vou amar quem aquela pessoa ama e vou odiar quem aquela pessoa odeia. Mas quando você ama a Deus, você é imparcial. Você não se reúne com pessoas para poder falar de outro grupo de pessoas que você não gosta, porque veste de uma forma diferente, ou porque fala de uma forma diferente, ou porque não gosta dos mesmos perfumes ou das mesmas marcas que você gosta, ou seja lá qual for os costumes que você tem. É diferente. Tem um tempo que Deus tem falado sobre isso, sobre um tipo de pessoa que consegue lidar com todo tipo de pessoa. Quanto você briga pela sua razão? Quero te perguntar nessa noite. Quanto você briga para você provar que você estava certo? O que você está disposto a desconstruir e a desfazer para você provar que você estava certo, que você está certo? Se dê essa resposta. Vamos interagir? É a parte que eu mais gosto. Pergunta para o irmão que está no lado, na frente. Pergunta assim: quanto você é cheio de razão? Aleluias. É uma das maiores chaves para você poder desfazer a amizade. É uma das maiores chaves para poder haver intrigas. Tem pessoas que têm uma facilidade em odiar outras pessoas. Dependendo do cartão de visita que a pessoa apresentar, já é suficiente para você crucificar. É suficiente para você pegar uma metralhadora e fuzilar e falar: isso aqui não vai servir para mim nunca. Agora eu consigo imaginar um Jesus todo-poderoso, um Estevão, um jovem de aproximadamente 16 anos, com o mesmo amor de Jesus, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E esse cara não estava falando da cor da roupa de Estevão, não estava falando da cor dos olhos de Estevão, ou se Estevão gostava daquilo ou não, ou Estevão rejeitava ou não. Eles estavam apedrejando até a morte. Eles estavam apedrejando até a morte. Você tem que observar quanto você consegue suportar para você saber até onde você está disposto a ir. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, você está limitando até onde você vai, até onde Deus vai poder contar com você, até onde Deus ele vai poder te levar. Se você está dizendo que existe um tipo de pessoa que te para, se existe um grupo de pessoa que, se ela te olhar diferente ou fazer comentário a qual você não gosta, ela consegue te parar, Satanás ele venceu. Porque ele sabe onde que ele vai te parar. Ele sabe qual é o grupo de pessoa que ele pode levar até você. Você desiste, você para fácil. Ele nem precisa de uma estratégia nova. Às vezes, escuta o que eu vou falar, isso que eu vou falar bem baixinho. Você já parou para observar que as pessoas que te param são as mesmas? Satanás não precisa nem de um grupo novo. É as mesmas pessoas. Ela chega e ela tem um poder sobre a sua vida. Os comentários dela é fatal sobre a sua vida. Ou ela faz algo que te frustra. Você é rodeada pelo mesmo ciclo de pessoas. Tem pessoas que toda vez que surge um problema na vida dela, ela já imagina quem é. Tem alguma coisa errada com essa pessoa que está levantando essas coisas contra você? Não, não tem.
Quem é errado na história é você que tem entregado a chave da sua vida para ela. É por isso que ela tem esse poder, é por isso que ela tem esse controle. Você não precisa mudar a fechadura do teu coração. Você só precisa entregar a chave para as pessoas certas. Porque tem pessoas que têm acesso para poder entrar e sair do meu coração. Tem pessoas que não têm acesso para poder entrar no meu coração. Porque se ela entrar, ela vai entrar para poder fazer maldade. Tem alguém conseguindo entender? E agora, pastor, essas pessoas que não conseguem entrar no seu coração, o que você faz com ela? Eu vou ter que amadurecer mais ainda para amanhã elas conseguirem entrar, sem conseguir machucar. Estou falando de grau de maturidade. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Não é sobre você fugir de pessoas. É sobre você estar preparado para elas. É sobre você entender quem é que te guarda. Seja dentro da cova dos leões. Seja dentro da fornalha. Seja dentro da barriga do peixe. Seja dentro de um tacho de óleo fervendo. Seja preso em uma ilha. Ou seja em uma cruz. A diferença é quem está com você. Você tem que entender que toda vez que você foi abençoado por Deus. Então quer dizer que para a bênção chegar até você, o abençoador teve que se apresentar primeiro. Você esteve tão próximo do abençoador e você pediu que ele direcionasse algo em específico, quando na verdade tudo que precisava era de você sentar à mesa com ele. Tudo que precisava é que ele permanecesse. Deus chega um dia para Moisés e fala: ei, é para Canaã que vocês querem ir? Então eu vou mandar vocês para Canaã. Vou mandar um anjo ir à frente. Moisés: ei, se o Senhor não for com a gente, nós não arredaremos o pé daqui. Nós não sairemos daqui. Moisés estava falando bem assim: Senhor, não é importante a bênção de Canaã. É importante a tua essência. É importante a tua presença. O problema é quando você quer apenas ser abençoado por Deus para algo específico que você deseja, para algo específico que você anseia. Para de ficar usando Deus. Para de querer ficar usando Deus. E comece a amá-lo. Comece a amá-lo. Davi, ele escreveu algumas coisas. Eu peguei alguns salmos aqui. Quantos minutos? Vou só dar uma pinceladinha aqui. Tá, igreja? Abra comigo aí Salmos 9 e 10. A essência dele é real, igreja. Você consegue movimentar tantas coisas quando você está nele. Tantas coisas conseguem ser contempladas e feitas. Aleluias. Diz assim, Salmos 9, verso 10. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Jamais ele abandona. Jamais ele abandona. Se você busca ele, ele não te deixa desamparado. Ele não te deixa só, ele não te abandona. É Davi que está falando isso. Alguém que passou por todos os projetos. Alguém que passou por situações, por ocasiões de rejeição. Alguém que passou por pecados. A diferença é quando as pessoas pecam, elas começam a buscar problemas e defeitos para se afastar de Deus. Davi era ao contrário. Quanto mais ele pecou, quanto mais ele pecava, mais ele buscava um arrependimento. Mais ele gritava por Deus. Mais ele falava como ele dependia de Deus.
O deslize não era maior do que o propósito. O problema é quando você cai, peca e trata como se fosse algo natural. Se alguém segundo o coração de Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Essa é a diferença. Jesus, única vez que ele tem a sensação do abandono, é porque ele estava sobrecarregado de pecados. Hoje de madrugada eu estava assistindo aquele filme Paixão de Cristo. Assisto uma vez por ano. Falei, já vou matar no comecinho do ano. E Satanás, na hora que Jesus está ali orando no Getsemane, na encenação, o ator começa a falar, que está ensinando Satanás, começa a falar para Jim Caviezel bem assim, para Jesus, começa a falar assim: você não vai aguentar. Nenhum homem suporta todo o pecado da humanidade. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Falei, cara, como ele é astuto, como ele estava ministrando, orando o tempo todo. Como alguns demônios passam um tempo ministrando sobre a nossa cabeça. Por que sobre a nossa cabeça? A Bíblia diz que Satanás, ele ruge como um leão ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então o tempo todo ele está ali, lançando palavras, tentando nos lembrar, ressuscitando as mazelas que um dia se fizeram contra nós, ressuscitando os erros que nós cometemos um dia, falando sobre a nossa incapacidade, falando sobre quanto nós não conseguiremos, falando sobre que é possível nós desistirmos, que lá na frente teremos outra oportunidade. E nós acabamos confiando muitas das vezes, eu estou falando agora pela fraqueza da nossa carne como homem. Muitas das vezes nós ouvimos, e quando nós paramos para observar, nós estamos parados, estagnados, durante vários dias ou meses em uma fase da nossa vida, quando era na verdade para nós estarmos correndo, quando era na verdade para nós estarmos bem longe, avançados, estabelecendo o reino. Davi sabia qual voz ele podia ouvir. É por isso que ele chegou onde que ele chegou. Não deixe Satanás ministrar e ressuscitar os mortos. Os mortos, quais mortos? Aquilo que você já matou, que você sabe que não faz mais parte da sua vida. Erros e pecados lá de trás que você um dia já confessou, que você um dia já foi perdoado, que um dia você já perdoou. Tem pessoas que fez tanto mal, digamos aí, há 10 anos na sua vida atrás. Sabe, ela trabalhou tanto, ela planejou tanto mal contra você, te difamou, tentou derrubar o seu caráter de tudo quanto é maneira. E 10 anos se passaram e você já foi curado disso. Você já venceu, você já passou essa fase. Aí do nada brota um filho de Satanás para poder lembrar tudo aquilo que você passou um dia. Aí aquela ira vem de novo no coração, sabe? Você tem que identificar essas coisas. Você tem que ver o que está sendo ressuscitado dentro de você. O que estão ressuscitando aí dentro de você. O que você está dando autoridade para as pessoas ressuscitarem dentro de você. Essa semana conversando com alguém, a pessoa começou a lembrar algumas coisas. Aí eu falei, a diferença é onde que essa pessoa está e onde eu estou hoje. Não é mais nada. Mais nada. Eu estou nos pés de Jesus. Estou fazendo a obra do Senhor. Apanhando, sofrendo, mais que antes. Falei, aquilo que aconteceu naquela época, comparado com como eu apanho hoje, é fichinha. Só que às vezes nós queremos retroceder para poder liberar de novo um nível de raiva, um nível de ódio sobre a pessoa desnecessário. Tem pessoas assim que talvez você olhe assim e fala, poxa, por que é que eu ainda tenho esse sentimento? E tem pessoas que nem se preocupam porque ela tem sentimento. Ela faz questão de estar com esse sentimento vivo dentro dela. Às vezes eu vejo pessoa que amava tanto a outra e postava assim, quer ver igreja? Falar para vocês, mas é para citar coisa boa. Vai numa foto sua bem antiga. Você vai ver, olha, observa quem curtiu essas pessoas.
Há 5, se você tiver ainda acesso à sua rede social, suas 5, 10 anos atrás. Olha quem estava nessas fotos. E você talvez hoje essa pessoa é uma das que mais te persegue. Talvez hoje essas pessoas é uma das que mais tem um ódio de você que você nem sabe entender. Aí você tenta puxar no meio do trajeto o que foi que eu fiz. Talvez algumas você vai se lembrar o que foi que você fez. De outros você não vai nem se lembrar. Mas não é sobre o que você fez. Talvez ela tenha ódio de você pelo fato de você ter dado certo. Às vezes ela carrega uma ira de você pelo fato dela ter estabelecido uma data para a sua queda. E você permaneceu. Entre as rochas e barrancos, você estava lá. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Davi sabia quem ele era diante de um rei que queria matá-lo. O problema é quando você tem um coração orgulhoso. Salmos 10. Glória a Deus, aleluia. Salmos 10 diz assim, 4 e 5. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe. É tudo o que de fato pensa. Seus negócios têm contínuo sucesso. Muito além da sua compreensão está a tua lei. Por isso ele faz pouco caso dos seus adversários. Sabe, pessoas que são bem-sucedidas e dizem, Deus não existe. Eu estou pouco me lixando para Deus. Eu estou nem aí, quero saber de Deus. Eu que não lute não, para ver se eu vou ter alguma coisa. Tem pessoas assim, hoje eu conversava com uma pessoa assim. E ele rejeita Deus. Ele rejeita de todos os jeitos, de todas as maneiras possíveis. Pessoas perguntam às vezes, se Deus existe, Ele é bom, por que então uma criancinha morre de câncer? Se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, por que é que existe fome? Por que é que existe desigualdade? Eu te pergunto nessa noite, que tipo de semente você tem plantado? Deus perdoar não é sinal de falta de consequência. Esses dias Deus liberou isso na mensagem. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Entenda, toda vez que morre uma criança, não é a vontade de Deus, é maldição. Toda vez que morre um jovem, não é a vontade de Deus, é uma maldição. Toda vez, porque foi às vezes nós queremos dar uma resposta de qualquer jeito. Morreu fulano de tal, foi feita a vontade de Deus. Para com isso. Tem coisa que é simplesmente maldição. Toda a morte de uma criança ou de um jovem na Bíblia é uma maldição. Você pode parar e ver o contexto. E nós somos chamados para poder desfazer essas maldições. Você foi chamado para interromper toda a maldição da sua família em você. Se a sua família morria de câncer, parou em você. Se ela morria de infarto, parou em você. Se ela morria, seja lá com qual for o problema, o vício, parou em você. Ungido, chamado. Mas por que não parou no meu avô? Por que não parou no meu pai? Porque eles não entenderam o que vocês estão entendendo nessa geração. Eles não quiseram dar a resposta que vocês têm, que nós temos que dar na nossa geração. Uma nova história começa em você. A história já estava escrita antes da eternidade, antes do mundo ser feito. Mas você começa a viver pelo amor que foi liberado no seu coração. Tinha muitas coisas aqui, mas tem acontecido ultimamente. Então deixa, Deus ele está olhando você. Para encerrar, eu vou lá, Salmos 14, só para a gente encerrar a igreja. Aleluias.
Salmos 14, 2, diz assim: dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Ele se inclina dos céus, claro que é uma figura de linguagem. Dos céus ele se inclina, ele busca alguém. Deus está buscando. Sabe o que é Deus está buscando? Eu já preguei uma mensagem em cima desse Salmos 14. Nós sempre falamos sobre você precisa buscar Deus, mas sobre Deus buscando homens, Deus buscando alguém apaixonado por Ele, Deus buscando e Ele encontra alguém. E isso não precisa você estar em uma catedral, você não precisa estar em cima dos holofortes, embaixo dos holofortes, você não precisa, digamos, estar na melhor estrutura, não. De onde era Elias? Era de Tisbita. Só está no mapa porque de Elias, Tisbita. Quem era Jonas? Quem era Pedro? Quem era João? Não é de onde eles vieram, mas quem eles se tornaram por causa do amor que eles tiveram por Jesus, por causa do amor que eles tiveram por Deus. Deus, Ele está olhando para você. Deus, Ele está te buscando verdadeiramente. Abra comigo Salmos 27. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Verso 8. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Ele estava dizendo: Senhor, eu amo os teus mandamentos. Eu amo os 10 mandamentos que o Senhor escreveu, eu amo. Enquanto o homem disse assim: isso aqui é uma limitação, por que isso? Eu não preciso disso. Ele está dizendo: eu amo os teus 10 mandamentos. Meu coração entendeu, e eu amo as tuas leis. Eu amo os teus preceitos, eu amo o jeito do Senhor fazer as suas coisas. E eu quero que a tua face se incline para mim. Ele dizer: olha, Senhor, o que está acontecendo? Parece que o Senhor está virando a face para mim. Parece que o Senhor está se esquecendo de mim. Eu não estou sentindo a tua presença esses dias. Mas o meu coração entendeu. O meu coração anela. E no verso 8 ele diz, no verso 9 ele diz: não ocultes de mim a tua face. Não afaste de mim. Não me afaste de ti em ira. Tu tens sido o meu advogado, não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Cara, ele era apaixonadão demais por Jesus e por Deus. Um dia Deus deu a opção para ele. Ele falou assim: tu prefere cair na mão dos homens ou na minha mão? E ele sabia que os homens ele podia comprar. Ele sabia que os homens ele podia corrompê-los. Às vezes, mas assim, ele falou: eu prefiro cair na tua mão. Eu prefiro cair na tua mão porque tuas promessas são muito maiores. Deus prometeu a Davi. Ele falou: teu reino será perpétuo. Teu reino será eterno. Os teus filhos reinarão. Da tua linhagem sairá o rei eterno. Cara, o amor de Deus é tão grande por Davi, que Deus escolhe a linhagem dele para sair Jesus. O leão da tribo de Judá. A raiz de Jessé. Ele é apaixonado tanto. Então você vê que não é sobre os erros, não é sobre a habilidade, mas é sobre o amor. É sobre o amor genuíno, é sobre o amor de verdade. Eu não posso julgar quanto o Arnaldo ama, eu não posso julgar quanto o Anthony ama, mas eu tenho que olhar para mim todo dia quanto eu amo esses caras, quanto eu amo essas pessoas que estão aqui. Dependendo de mim, quanto eles podem avançar.
Você só pode dizer que você ama se você está pronto para ver as pessoas que te cercam sendo mais sucesso do que você, estando numa fase melhor do que a sua. Vamos orar. Se coloca de pé. Aleluia. Nós vamos avançar, igreja, vamos crescer. Vamos. E quando eu entendo que avançar e crescer não está relacionado a um ambiente geográfico, não está relacionado a numerologia, não está relacionado a quanto eu consegui possuir, mas está relacionado ao nível de maturidade, está relacionado ao nível de amor, está relacionado ao nível de rejeição. Aí eu começo a caminhar. Quanto você cresceu nesses últimos 5 anos? E quanto você regrediu nesses últimos 5 anos? Há 5 anos atrás, os planos que você tinha para hoje, o que foi que deu errado? Existe possibilidade de conserto. Só depende de você. Se você está me ouvindo hoje, é possível.